você saiu da sua casa e veio até a igreja hoje, você não veio simplesmente por vir, mas eu sei que você crê no seu coração que Deus tem uma palavra para você. E na semana passada, eu tenho pregado nos últimos cultos. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração, tem falado ao meu coração também. Mas no domingo, enquanto eu pregava, quando acabou o culto, o Senhor falou no meu coração: não é você que vai pregar quinta-feira. Eu falei: Jesus, amém. Não é você. Deus me deu o nome do pregador na quinta-feira. E o Senhor falava comigo: não fala com ninguém, fala só com Ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que entrou aqui hoje dizendo o seguinte: eu vou lá porque o apóstolo tem uma palavra para o meu coração hoje. Querido, a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E o púlpito é onde jorra a palavra para o seu coração. O Senhor tem uma palavra para o teu coração. Teve gente que chamou algum amigo para vir aqui hoje. Você tem que ir lá hoje, porque Deus vai usar a vida do apóstolo para falar ao teu coração. Querido, eu não sou nada, Deus é tudo neste lugar. E eu tenho certeza que Deus vai usar alguém, o pregador da noite, para falar ao teu coração nesta noite. Quero convidar o Maurício. Vem, Maurício. Eu sei que Deus tem uma palavra, depositou uma palavra no seu coração esta noite para compartilhar com a igreja. E eu tenho certeza que o teu coração vai ser sacudido esta noite neste lugar. Quantos precisam de uma palavra? Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Deus, aqui está o teu filho, Maurício. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor já havia plantado a palavra no coração dele antes de eu ligar, antes de eu falar com ele. Porque eu tenho certeza que quando o Senhor falou comigo, o Senhor já havia entregue a ele o que ia compartilhar essa noite. Pai amado, a igreja sempre foi do Senhor. Nunca permita que eu ache que ela é minha. Pai amado, ela está comigo para cuidar para o Senhor. E o Maurício tem sido uma ovelha que o Senhor depositou a este rebanho, Pai amado, para que juntos possamos compartilhar daquilo que o céu tem falado ao coração dele também. Então usa o teu filho com poder e graça esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade, filho. Graça e paz, igreja, amém? Irmãos, desde já eu quero agradecer aos meus pastores, ao apóstolo André, à apóstola Janaína pela confiança. Eu quero agradecer também a toda a igreja. E é bem verdade, irmãos, eu tenho uma palavra para o seu coração, porque nada melhor do que a gente falar daquilo que a gente está vivendo com propriedade, porque soa com mais intensidade e recai como uma luva no coração de alguém sedento, no coração de alguém que está precisando. Eu tenho certeza que as minhas guerras, as minhas lutas, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho passado, vai alcançar o coração de alguém e vai compartilhar com a intensidade da luta que alguém também está vivendo. É por isso que eu peço a você, com todo carinho, abra sua Bíblia por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 4. O capítulo 4 de Marcos é um capítulo pedagógico, onde Jesus ele vem aplicando alguns ensinamentos, até que ele precisa aplicar a prova prática na vida daqueles que estão vivenciando aquilo que estão recebendo da parte dele. Eu olhei para ali e não vi o meu filho. Estou sentindo falta dele, que ele está com o pessoal lá em Angra hoje, né? Está servindo lá em Angra, a outra igreja. Todos acharam, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Verso 35 ao verso 41. Diz assim a palavra de Deus. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando.
Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Coloca a mão no seu coração. Repita comigo: Senhor Jesus, fala comigo. O tema da mensagem é: alguém já sabe o que você ainda não sabe? Você pode repetir para a pessoa que está ao seu lado: alguém já sabe. Não, repete com autoridade: alguém já sabe o que você ainda não sabe. Eu não sei se já aconteceu com você, mas possivelmente quando você encontra uma pessoa que você tem bastante intimidade, mas pessoa de Deus, pessoa verdadeiramente espiritual, que compartilha das coisas do céu juntamente assim, igual a você, e você começa a relatar algumas coisas que você tem vivido, algumas coisas que você tem vivenciado, e essa pessoa, com muito discernimento, ela olha dentro dos teus olhos e ela começa a entender para onde o Senhor está te projetando ou te promovendo. E esse discernimento, ele é movido pela intensidade da luta, da guerra que você está vivenciando. Eu, por diversas vezes, já passei por isso. Alguém chegava para mim quando eu compartilhava alguma coisa que eu estava vivendo, algo que estava incomodando, inquietando o meu coração, e essa pessoa olhava para dentro dos meus olhos e dizia: rapaz, grande é a obra que Deus tem na tua vida. O Senhor vai te promover a lugares altos. E eu chegava dentro da minha casa, muitas das vezes indignado, e falava: Cléo, eu estava compartilhando algo com pessoa tal, e essa pessoa olhou dentro dos meus olhos e falou: rapaz, o Senhor está movendo coisas grandes na tua vida, o Senhor está te promovendo, Ele vai te levar a lugares altos. E a Cléo falava tão somente: meu filho, é assim mesmo. Mas eu falava: gente, não é possível. Deus já revelou ao coração de alguém aquilo que nós ainda não entendemos. Será que alguém compartilha disso aqui comigo? O Senhor já revelou a pessoas coisas a teu respeito que você ainda nem tem ciência. Muitas das vezes, diante das guerras, das nossas dificuldades, das adversidades, nós limitamos o nosso entendimento acerca de quem verdadeiramente Deus é nas nossas vidas, e não conseguimos entender para onde o Senhor está nos promovendo, para onde Ele está nos projetando. Haja vista que isso é causado por conta da dureza do coração. Às vezes as lutas, as adversidades são tão intensas que a nossa fé, ela começa a desfalecer diante dos nossos olhos, e a dureza do coração começa a ressaltar mais do que a presença do Espírito. É nesse momento que deixamos de orar, deixamos de jejuar, recai sobre nós um fardo muito pesado, da qual pensamos que não podemos carregar. Mas tudo isso faz parte de um grande processo chamado promoção de Deus para a minha e para a sua vida. Aqueles discípulos, eles estavam vivenciando durante todo o decorrer daquele dia ensinamentos preciosos da parte de Jesus. Alguns, Jesus queriam que alcançasse um entendimento maior, outros, Jesus estava falando por meio de parábola para que não houvesse entendimento no meio deles. Depois de passar o dia todo à beira-mar ensinando sobre o reino dos céus, e tendo um dos barcos que ali estava como púlpito, Jesus, após concluir a lição, decide atravessar para a outra margem, a fim de aplicar um teste inesperado na vida de seus discípulos. A intenção de Jesus era fazer crescer a fé dentro deles. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ainda que ninguém imaginasse o que estava para acontecer, certamente era um privilégio ter a pessoa de Jesus a bordo de sua embarcação, pois as outras embarcações também o seguiam, porém, sem o prestígio da sua presença. Levantou-se então um grande vendaval, causado por uma alteração nas águas de grande força, fenômeno natural provocado por ventos gelados vindo do mar do Pacífico, rompendo as montanhas à volta do grande lago.
e se encontrando com um vapor quente que subia da superfície das águas, formando uma grande tempestade. O vento faz parte do treinamento e o mar bravio aprimora as nossas habilidades. As tempestades são pedagógicas e fazem parte de um pacote de aulas práticas da escola de Jesus. Pessoas que não têm entendimento daquilo que Jesus está fazendo nas nossas vidas, elas endurecem os corações. E isso é bem verdade que naquele tempo já isso acontecia. Depois de um dia de grande poder e maravilha, manifestação de milagre intensa da parte de Deus, eu falo a respeito da multiplicação dos pães e peixes, a primeira multiplicação. Esse texto relatado por Mateus, nós vamos ver ali Jesus compelindo os seus discípulos, dando uma ordem no modo imperativo, para que eles atravessassem para outra margem. Os discípulos então entram no barco. Jesus estava entristecido, pois havia recebido a notícia que seu primo, João Batista, havia sido decapitado por Herodes. Jesus decide subir ao monte depois de alimentar a grande multidão para orar ao Senhor, orar ao Pai, aplicar ali a tristeza do seu coração, fazer com que a graça viesse sobre a vida dele. Mas de longe ele via a grande travessia dos seus discípulos. Eu quero acreditar que naquele tempo, a conversa dentro daquele barco era o que eles haviam vivenciado diante dos seus próprios olhos. Haja vista também que eles foram participantes direto da multiplicação dos pães e dos peixes. Mesmo sem entendimento, mesmo sem compreensão, eu quero entender que a conversa, o assunto da grande travessia, era o que havia acontecido diante dos seus olhos. Mas a Bíblia vai dizer que na quarta vigília da noite, na alta madrugada, entre 3 e 6 da manhã, levantou-se um grande vendaval, um grande vento. Ei, eu quero chamar a tua atenção. O mar fazia parte da vida da maioria dos discípulos de Jesus. Eram homens simples, eram homens pescadores. As suas habilidades ainda estavam em dia, ou seja, eles já estavam acostumados com a tempestade. Mas esse nível de tempestade que se levanta para provar a minha, a sua vida, ela não é de cunho natural, ela vem de cunho espiritual. Essas tempestades de cunho espiritual, elas vêm de uma intensidade tão grande que nós pensamos que não iremos aguentar. Os discípulos, eles tinham a motivação e o vigor físico de chegar do outro lado da margem, mas naquele momento as suas habilidades não eram suficientes, porque já era alta da madrugada e a sua força já estava acabando. A sua força já não era a mesma da hora da partida, ou seja, possivelmente aquele barco já estava quase vindo a perecer. Mas na quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre as águas. Aqueles discípulos veem a pessoa de Jesus sobre o mar, mas não conseguem identificar. Eles pensam de se tratar de um fantasma e começam a gritar de medo e de pavor. O Senhor Jesus libera uma palavra: não tenham medo, sou eu. Sabe o que eu aprendo com isso? Que antes de Jesus mudar a situação externa da minha vida, Ele vai liberar uma palavra para quietar a situação interna da minha vida. Você entendeu isso? Antes de Jesus mudar o teu quadro, a tua situação, Jesus vai liberar uma palavra para quietar o teu coração, para avivar a tua fé, para te dar mais confiança, para você continuar seguindo em frente. Outra coisa que eu aprendo com esse texto, que aquilo que afrontava a vida daqueles discípulos naquele momento, Jesus vem trazendo debaixo dos seus pés. A minha, a sua afronta não é maior do que o nosso Senhor, do que o nosso Salvador. Ele traz debaixo dos seus pés aquilo que afronta a minha, a sua vida. Até que um homem decide viver o que ninguém mais viveria. Tudo isso vivenciado num cenário de adversidade. Aqueles homens estavam possivelmente orando para que eles pudessem ser livrados daquela situação, mas eles não imaginavam que seriam livrados daquela situação daquela maneira. Dias difíceis, tempos de adversidade se levantam para que eu e você venhamos viver algo que ninguém mais vai viver. Basta tão somente eu crer naquele que está dizendo: venha ao meu encontro, porque eu tenho socorro para a tua vida, eu tenho segurança para a tua vida. Continua confiando, continua remando, continua seguindo em frente, porque eu vou chegar junto com você no lugar que eu disse que você iria chegar.
Nós jamais chegaremos sozinhos no lugar que Ele disse que nós chegaríamos. Deus já está no lugar que Ele preparou para mim e para você. Deus já está no local seguro, no local de guarda, no local de proteção. Por quê? Porque é por intermédio desses tempos que o nome dele é glorificado. Alguém está vivenciando a luta junto contigo, mas você está sentindo. Domingo o apóstolo compartilhou algo que eu senti na minha alma. Ele falou que logo pela manhã foi ferido, não foi isso? Eu senti, mas quem vivenciou foi o Senhor. Eu posso ter sentido compartilhado da sua dor, mas a intensidade do ferimento só sabe quem passou, só sabe quem sentiu. Ei, meu irmão, Jesus é além de nos livrar e de nos salvar, Ele está vindo também para curar as nossas feridas dos dias difíceis. Porque é inevitável que as marcas elas não venham. As marcas irão vir, mas é para a promoção do nome do Senhor. É para mostrar para alguém, está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Isso aqui foi acerca daquele tempo, mas o Senhor me livrou. E hoje ficou apenas a marca para que o nome dele possa ser glorificado. Você pode dar amém por isso? Possivelmente eu estou me dirigindo a alguém que tem o corpo repleto de marcas. Isso é bom, meu irmão, porque através dessas marcas, alguém está tomando coragem, impulsionamento para continuar a seguir em frente. A ênfase deste vento é o que ele estava fazendo e o que ele iria fazer. Ele estava ensinando e logo após ele ia libertar. Jesus estava indo para uma cidade chamada Gadara. Há um conflito teológico, porque os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, vão relatar acerca desse texto. Mas Mateus, ele dá uma ênfase maior por se tratar de alguém que vivenciou o ministério de Jesus de maneira intensa. Mateus era um dos discípulos de Jesus, ele era uma testemunha ocular. Marcos e Lucas, eles relataram acerca daquilo que eles ouviram e acerca daquilo que foi estudado de maneira minuciosa. O conflito teológico era acerca da cidade de Gadara ou Gessara. O conflito teológico também se dá acerca de dois endemoniados ou de se tratar apenas de um endemoniado. Mas isso não tem muita relevância para mim e para você. Jesus, ele sabia para onde ele estava indo juntamente com os seus discípulos. Jesus estava na popa da embarcação. Popa é lugar de controle, governo e direção. Jesus sempre vai se posicionar no lugar certo. O medo dos discípulos revelava a tempestade interior que eles estavam vivendo naquele momento. Possivelmente o mar estava de brigadeiro, o mar estava flat, mas no meio do caminho levantou-se uma grande tempestade. Jesus está dormindo ou descansando. Boa parte dos discípulos de Jesus eram pescadores e estavam acostumados com as tempestades em alto mar. Porém, esta tempestade tinha uma força a mais, que era uma força de cunho espiritual. Jesus sabia para onde estava indo. Com gritos de desespero, os discípulos tentaram despertar Jesus, que só descansava. O salmista no Salmo 121, verso 3, diz que Deus não dorme. Em Gênesis capítulo 2, diz que depois de haver criado todas as coisas, no sétimo dia, Ele descansou. O meu Senhor e o teu Senhor não dorme. Ele descansa em meio à adversidade para testar o meu e o seu coração. Jesus se levanta no meio daquela tempestade como uma tempestade. Ele se levanta para abrir e para romper. Ele repreende a tempestade como quem repreende a demônios. Quando ele se levanta, os seus discípulos ouvem a voz de um homem, mas a natureza ouve a voz do seu Criador. As águas vão se calar após ouvir a voz das muitas águas.
No Salmo 29, verso 3 diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. Ou seja, havia um intenso controle da parte de Deus no meio daquela adversidade. Ei, meu irmão, eu vim te falar nesta noite, assim como eu gritei nesse tempo para o meu coração: Deus tem o governo, o controle e a direção da minha e da tua vida. Deus tem o governo e a direção das nossas vidas. A intensidade da luta vai revelar o desespero que há no nosso coração, mas isso não muda o caráter de Deus em meio às adversidades. As tempestades que se levantam de maneira repentina em nossas vidas, se levantam para nos despertar. Meu irmão, desperta. Desperta em oração, desperta em jejum, desperta em clamor, desperta em buscar o seu Senhor, o seu Criador. Não se conforme com esse tempo difícil, não se abata diante a dificuldade. Deus tem a direção e o controle, mas alguém está sabendo o que você não está sabendo, e Deus quer revelar ao teu coração. O teu barco não vai naufragar, a tua família não vai acabar, os teus filhos não serão entregues para as drogas, o teu patrão não vai te mandar embora, os teus celeiros não falirão, porque Deus tem o controle e a direção de tudo e de todas as coisas. Jesus tinha o controle, Jesus tinha a direção. Os discípulos não sabiam para onde estava indo. Os demônios já faziam ideia de quem estava para chegar. Jesus estava para desembarcar, para levantar o maior missionário daquela cidade. Jesus estava perto de libertar uma cidade, um conjunto de 10 cidades chamada Decápolis, por intermédio da vida de um homem. Demônios já sabem do que Deus vai fazer na tua vida. O mundo espiritual já foi revelado a eles para onde Deus está te levando. É por isso que ninguém te toca, é por isso que ninguém te oprime, é por isso que ninguém te aperta. As lutas se levantam, o cansaço vem, o desespero bate, mas tu não para. Tu caminha, tu prossegue, tu continua, tu rema, tu chora, tu geme, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Isso é confundir o seu inimigo. Isso é trazer confusão no mundo espiritual. Isso não é se render às dificuldades. Isso é levantar-se com autoridade. Jesus não se levanta como um homem comum. Ele se levanta como Senhor e Criador de todas as coisas. O diabo, ele tem até poder para fazer, mas o meu Deus tem todo o poder para desfazer. Jesus está dormindo. Jesus está descansando. Entenda, eu e você, que não é a tempestade, não é a adversidade que acorda Jesus. Não é a água que está entrando no barco que incomoda Jesus. É o grito de desespero dos seus discípulos. Ei, meu irmão, a Bíblia diz que a sua mão não está encolhida, nem os seus ouvidos estão agravados. É por isso que está escrito também: clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ainda que não sabes. Alguém já sabe aquilo que o teu coração não sabe. Alguém já sabe o que o teu coração não sabe. Já foi revelado ao coração de alguém algo acerca da tua vida. É coisa tremenda, irmãos. É coisa tremenda. Mestre, não te importas que pereçamos. Olha que ousadia. Não te importas que pereçamos. Não vai fazer nada. No populacho: tá maluco, mestre? Não está vendo o que está acontecendo? Tu tem poder para tanta coisa, mas olha o que está acontecendo. Nos trouxeste aqui para morrer. Mera semelhança não é coincidência, né?
Nos tiraste de lá para morrer aqui. Não te importas que pereçamos. Não te importa que morramos. Jesus não se levanta de qualquer jeito quando você consegue alcançar o coração dele. Jesus se levanta naquele momento como uma tempestade em meio à tempestade. Jesus não se levanta como um homem comum, ainda que a voz que eles estão ouvindo é a voz de um homem comum, mas a natureza tem que se calar diante da voz do seu Criador. Não há nada que possa ficar na frente de uma só palavra do Senhor. Se o Senhor liberar a palavra a teu respeito, meu irmão, não tem capeta, não tem diabo, não tem inveja, não tem ciúme, vai ser do jeito que Deus disse. Vai ser do jeito que Deus te falou que ia ser. Não há nada que possa te impedir. Não há nada que possa te deter. Esses dias eu vivi um dos maiores desafios da minha vida. E olha que eu já vivi desafio, irmãos. Olha que eu já vivi desafio. Mas foi algo assim que me fez passar mal. A minha esposa, eu estava sentado junto na cama com ela. Ela estava mexendo, fazendo algumas contas. E ela me apresentou algo que eu comecei a passar mal. Eu levantei sem ela perceber, eu comecei a tremer. Eu fui na cozinha, enchi um copo de água, eu tomei, acho que nem passou pela minha garganta. De tão apavorado que eu fiquei. Falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Mas Deus tem suas maneiras de agir no meio do seu povo. Um dia antes, eu falei assim, Cléo, eu estou com a minha cabeça muito cheia, eu vou lá para o sítio. Lá onde a gente mora tem um amigo lá que tem um sítio bem no meio do mato. Não é nada luxuoso, irmão, é bem rústico mesmo. O negócio é, eu volto de lá fedendo. A minha esposa, quando eu chego na porta, ela já pega, já vai direto para a varanda, já joga essa roupa lá, já some para lá. É assim que eu volto de lá, fedendo a fogão de lenha. E eu fui para aquele lugar e foi um amigo nosso que não era de costume ele ir, porque ele trabalha muito, e nesse dia calhou dele conseguir estar lá conosco. E ali chegamos, eu ranquei um empim, cozinhamos um empim, fritamos um ovo, tal, aí conversamos, conversa vai, conversa vem. E eu ofereci algo a ele. Falei, rapaz, tu não quer comprar um negócio meu não? Ele falou assim, não sei, vou ver. Falei, tá bom, beleza. Aí quando no outro dia minha esposa me apresentou essa questão, eu passei mal, pastor. Eu nunca senti aquilo na minha vida, eu perdi as pernas, meu corpo começou a apresentar sintomas. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o meu corpo? Aí eu fui para a cozinha, enchi um copo de água, eu tomei, virei um copão de água, eu falei, meu Deus. Aí a Cléo saiu do quarto, eu voltei para o quarto. Aí eu deitei na cama, eu falei, Jesus, aí encolhi as pernas assim. Aí peguei o celular, mandei a mensagem para ele. E aí, tu não vai ficar com o negócio não? Vou ficar. Aí eu, meu Deus, vai ficar. Aí vai ficar, mas vai ficar quando? Aí agora eu falei, mas vai ficar quando? Aí eu falei, eu pergunto ou não pergunto? Eu pergunto ou não pergunto? Falei, vou perguntar. Já acabou a vergonha mesmo, vou perguntar. Mas eu falei, mas vai perguntar quando? Hoje. Vou querer hoje. Eu falei, hoje? Aí eu falei assim, Senhor, o cão já ouviu. Não deixa ele botar a pata não. O homem está lá em Itaguaí. Deixa esse homem voltar para casa. Deixa esse homem chegar bem em casa. Em nome de Jesus, a gente já começa naquela oração do desespero que não leva a gente a lugar nenhum. Aí ele falou, 5 horas eu vou te ligar. Aí, 5 horas, aí 4h59, estou eu andando na casa. Estou andando dentro de casa. Aí a Cléo, que inquietação é essa? Eu falei, me deixa eu. 5h02, o zap tocou. Cheguei. Eu falei, chegou, mas e aí? Aí ele, me pega aqui em casa, estou descendo agora. Aí pum, desci, fui para a casa dele. Cheguei lá, levei ele lá no meu negócio. Aí ele, quando Deus está nas coisas, irmãos, é um negócio bem esquisito, né? Que a gente imagina um suspense danado, a gente faz um carnaval na nossa mente. Aí o cara, seco. Eu desesperado, ele seco. Tá bom. Vou querer. Eu falei, vai querer? Vou.
Eu falei, mas quando? Agora. No meio da rua. No meio da rua. Agora. Aí eu, daí, o número. Aí eu, pá. Um segundo depois, pá, aqui eu, meu Deus, morri. Quando caiu aqui, eu falei, meu Deus. Aí eu falei para ele, olha só, deixa eu... Agora, tu vai para tua casa, que eu vou ter que ir lá em casa agora, que eu vou aliviar a alma de alguém. Quando eu cheguei em casa, para a honra e glória do nome do Senhor, aliviei a alma da minha esposa. Irmãos, para que vocês não fiquem no suspense, eu aprendi com o apóstolo, em pouco tempo que eu estou aqui, que nós devemos testemunhar daquilo que Deus faz na nossa vida. Eu vou testemunhar para você. A minha esposa, ela foi idealizadora de uma conferência, já a 3ª edição, chamada Perdão e Reconciliação. É um projeto lindo, que Deus tem usado ela para fazer. Só que, por algumas decisões que nós tomamos na nossa vida, direcionada por Deus, e uma dessas direções era estar aqui nessa igreja, nós sofremos uma retaliação muito grande. E as pessoas começaram a virar as costas para a gente. Houve uma baixa muito grande. E saiu aproximadamente de 70 a 80 pessoas, causando um rombo financeiro muito grande. E nós já tínhamos assumido uma responsabilidade. Irmãos, tudo que nós temos como cristãos em Cristo Jesus é a nossa palavra. A Bíblia nos orienta que a palavra do crente, ela é sim, sim e não, não. Quando a minha esposa, ela apresentou esse rombo financeiro que nós tínhamos, eu falei, Senhor, eu não tenho, porque ela sabe que o nosso coração é liberal para a obra de Deus, mas infelizmente era um volume grande de dinheiro e eu não tinha para aquele tempo. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor supriu todas as coisas, o evento aconteceu, não devemos nada para ninguém, sabe? Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? É o nome do Senhor que é glorificado. Entenda, irmãos, que esse foi o desafio que eu enfrentei, esse foi o mar que precisava ser aberto diante dos meus olhos, mas eu não conheço a tua realidade, eu não sei do que você está precisando. Eu tenho certeza, irmãos, que alguém aqui está compartilhando daquilo que eu estou liberando, mas ei, irmãos, você está na quinta fé. Aqui grandes coisas têm acontecido, de palavras que têm sido liberadas desse altar. Ao poder e autoridade da parte de Deus vinda desse altar. Não sou eu, certamente não é o apóstolo, mas é o compromisso que essa igreja tem com a obra de Deus, que faz com que as coisas acontecem. Ei, irmãos, apresenta o teu desafio diante de Deus e veja o mar se abrir diante dos teus olhos. Veja o mar abrir diante dos teus olhos. Compartilha dos teus desafios com Deus. Não omita a informação preciosa que Ele quer ouvir do teu coração. A oração desesperada, sem eficácia na terra, ela certamente está chegando diante do Deus nos céus, e Ele vai glorificar o nome dEle em meio a essa adversidade que você está vivendo. Eu sei que é difícil. A humanidade toma conta do nosso ser, ainda que sejamos muitas das vezes espirituais. Mas há momento, irmãos, que o medo, a angústia, a dor, a incerteza, ela toma lugar de tudo que Deus já promoveu e criou na sua vida. Nesse tempo de desespero, aquilo que Deus já fez, irmãos, muitas das vezes não tem relevância, porque não há oxigenação espiritual para nós compreendermos que Deus ainda faz. E muitos caem na malha da rejeição, entendendo que Deus virou as costas, o rosto. E quando você compartilha para alguém carnal, ainda vão se levantar com a boca suja para dizer que você está em pecado e que a tua vida é dirigida pelo diabo. Mas há poder no sangue de Jesus, nessas palavras de derrota que foram liberadas pelas suas vidas. Nós declaramos a falência de toda palavra de derrota que foi liberada sobre a sua vida nesse tempo de dificuldade. Nós declaramos a falência. Vai ser do jeito que Deus disse, irmãos. Vai ser do jeito que Deus falou. E hoje, mais um testemunho. Mais um. Um dia eu cheguei ali atrás, no início de um culto,
Aí, conversando ali com o apóstolo, eu falei: apóstolo, eu tenho muita dificuldade de ser abençoado. Aí o apóstolo falou assim: filho, isso é orgulho. Aí eu falei: nossa, tá orgulhoso. Aí ele falou assim: obrigado, apóstolo, com todo carinho que eu falo isso. Ele falou assim: só tem 2 jeitos de você tratar isso. Eu falei: qual é o jeito? Você aceitando ser curado por Deus, ou ele te levando a você passar muita necessidade? Aí a Cléo gritou: não, necessidade não, eu não aguento mais, necessidade não. E Deus trabalhou no meu coração, irmãos. Um dia após essa conversa, eu recebi uma oferta de R$400 de uma faxineira. Quem aguenta isso? Um dia após a oferta de R$400 de uma faxineira, eu recebi uma oferta de um homem de 80 anos de idade, com o peito aberto, recém-operado no coração, uma oferta de R$100. Como que você recebe uma oferta de quem tem mais necessidade do que você? Eu falei: Senhor, o Senhor está me abatendo mesmo, o Senhor está quebrando o meu orgulho. Há uns anos atrás eu abri mão de um trabalho que eu orei, pedi a Deus, e Ele me deu do jeito que eu pedi. Eu dizia ao Senhor, eu falei: Senhor, eu tenho um sonho de trabalhar num barco importado, eu tenho um sonho de ter um salário X, e eu tenho um sonho de ter um patrão X. O Senhor me deu exatamente do jeito que eu pedi. 3 anos depois, eu no auge da minha vida, dentro desse trabalho, conquistando muitas coisas, o Senhor me disse: é tempo de sacrificar. Eu falei: meu Deus, mas sacrificar o quê? Eu vou encurtar porque a hora está passando. Até que depois de orar mais um pouco, o Senhor falou no meu coração que eu precisava sacrificar o meu trabalho. E eu comecei a ter crise de ansiedade, porque o trabalho era bom, gente, era muito bom. Quando eu pensava no assunto, eu começava a tremer. Aí eu falei assim: eu vou compartilhar com a minha esposa, porque ela certamente vai falar: tá maluco? Como é que você vai sacrificar esse trabalho? Aí eu vou entender que não é para sacrificar. Aí eu vim todo empolgado, eu falei: Cléo, o negócio está pegando, Deus está falando isso, isso e isso, Ele mandou sacrificar o trabalho. Ele falou: meu filho, se Deus mandou sacrificar, sacrifica. Eu falei: Jesus. Eu sacrifiquei, irmãos, eu sacrifiquei o meu trabalho, e eu vivi durante quase 4 anos de maneira intensa no ministério. Eu trabalhava diretamente no ministério, eu era funcionário de uma igreja, e fiquei ali aprendendo, pastoreando, até que o Senhor ele começou a falar ao meu coração que tinha acabado o tempo. E eu me desliguei do ministério e comecei a buscar um discernimento da parte de Deus. E eu falei: Senhor, eu preciso de um emprego assim, assim e assim, porque eu tenho uma estrutura assim, assim e assim. E eu quero avivar o teu coração, porque nós estamos na quinta-fé. Hoje, exatamente hoje, Deus me deu um emprego muito mais além do que eu pedi e eu pensei. Eu fui fazer uma entrevista para eu assinar a carteira. Posteriormente eu saí de lá com a carteira assinada. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós estamos na quinta-fé, irmãos. Esse tempo é proposital na minha e na tua vida. Eu não vim causar inveja no teu coração, eu vim compartilhar daquilo que Deus faz. Eu sou um homem comum, irmão, que sofre, que geme, que chora, mas que vivencia a boa, forte mão poderosa do Senhor todos os dias da minha vida. Deus é bom, Deus é fiel e Ele ainda faz. Deus ainda faz. Diferente daquele tempo,
O texto diz em Mateus capítulo 14, que aqueles homens não entendiam por conta da dureza do coração. Por conta da dureza do coração. O segredo está em ter um coração contrito e aquebrantado. O segredo está em confiar, irmãos. O segredo é você ficar com a palavra que Deus te disse e não retroceder 1 milímetro daquilo que Deus colocou no teu coração. Se Deus disse que vai fazer, vai ser do jeito que Ele disse. É quinta fé. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você veio buscar. Eu não sei das adversidades que você tem compartilhado. Eu não sei das lutas que o teu coração tem enfrentado. E ontem tem mais um testemunho. É muita coisa. Aquela irmã Isabel que o Senhor conheceu lá no shopping. Ontem ela fez a última quimioterapia dela e tocou o sininho lá no Hospital do Câncer em Barra Mansa. Você pode aplaudir a Jesus. É muita coisa que Deus está fazendo, irmãos. É um tempo precioso e extraordinário. E hoje eu falava com a Cléo, a gente vindo do Rio. Eu fui fazer uma entrevista e eu falei assim: vai toda a minha família. Porque eu não abro mão da minha família. A gente sorri junto, mas a gente também chora junto. Às vezes eu olho pro Rafa e falo: Rafa, não sei como é que tu aguenta, cara. Porque é dureza. E ele, pai, acelera porque hoje eu ainda tenho compromisso. Deixa Deus te usar lá, que Ele vai me usar lá também. Eu falei: vai embora, filho. Deus é bom, irmãos. Apóstolo. Deus é bom, irmãos. Pode aplaudir, irmão. É quinta fé, irmãos. É quinta fé, pode aplaudir, é de verdade. Aqui não tem inventação, aqui não tem mentira, aqui não tem lorota. Aqui tem uma realidade do que Deus está fazendo no nosso meio. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai fazer na vida de vocês também, na vida dessa igreja. Eu vou falar nós porque eu sou daqui, pai. Eu sou daqui. Eu sou da casa. Eu gosto. Ah, irmãos, eu me alegro tanto. Me alegro muito. Deus me trouxe para cá para tratar o meu coração. E eu vivenciar coisas extraordinárias da parte dele. Eu acho que tudo isso que eu estou vivendo vale muito mais a pena porque eu estou aqui. Pouco tempo, né? Mas muitos conselhos preciosos. Nenhum deles foi deixado de lado. O senhor pode ter certeza. Glória a Deus. Eu ia para casa e chorava. E entendi que Deus tinha levantado o Senhor para confrontar o meu coração, para alinhar a minha vida com a dele. Quando a gente pensa que acabou, Ele revela algo para dizer que alguém já sabe que você não sabe. Igreja, obrigado. Sabe, o ministério pastoral, ele tem momentos difíceis, mas existem momentos tão incríveis. Gente, que menina linda. Jana, se encanta mesmo, Jana. Mas existem momentos tão incríveis no ministério pastoral como um desse, quando você conhece uma história e você vê Deus mudando ela. Sabe, eu tenho certeza que essa mensagem que o Maurício trouxe hoje,
ele pregou do que ele está vivendo. Eu digo isso porque a tua vida é uma mensagem para esse tempo. Tem gente olhando para você e esperando para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tem gente olhando para você e está querendo conhecer o Deus que está mudando a tua história. Tem gente que está olhando para você e está querendo saber o que você está fazendo, que está tudo mudando. Querido, vou dar um conselho para você. Se tudo isso que eu falei agora não é o que está acontecendo na sua vida, permita que aconteça a partir de hoje, então. Porque Deus, ele respeita alguns princípios. Deus, ele não vai fazer milagre na vida de quem não crê e de quem não quer. Deus, ele está fazendo na vida de muita gente. E eu tenho certeza que ele deseja fazer na tua vida também, é na tua casa também, na tua história também. Mas fica no meu coração uma pergunta: o quanto você deseja isso? O quanto você espera por isso? Na mensagem, no texto que ele pregou hoje, diz que Jesus estava deitado no local de controle do barco. Estava todo mundo apavorado, mas Jesus estava descansando. Eu fico vendo Jesus olhando para a tua vida, na tempestade que você se encontra, todo apavorado. Você está olhando para frente, para a onda, mas você não olhou para quem está no controle. Você não olhou para quem está lá, botando o controle na tua vida. Meu amado, se Jesus está no barco, a gente tem paz no coração. Agora, se você decidiu chegar para Jesus e falar: vai para a água, você sabe andar em cima da água, deixa que eu controlo meu barquinho sozinho. Tem gente que está aqui no maior sufoco, porque está querendo controlar a própria vida. E a tua palavra é: não me interessa o que os outros sabem, o que interessa é aquilo que eu já sei. Meu amado, se aquilo que você sabe é diferente, minha mensagem de domingo, se aquilo que você sabe é diferente daquilo que Deus está falando, prefira com o que Deus está falando do que aquilo que você já sabe. Você veio neste lugar essa noite para pedir uma palavra. Deus falou no teu coração hoje. Você veio aqui nesta noite para pedir para que Deus tratasse a tua vida. Deus falou o teu coração esta noite. Você veio até aqui nesta noite para querer saber que decisão você vai tomar. Eu vou te contar uma coisa que pode ser que você ainda não sabe, mas eu sei. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que eu sei que talvez você ainda não sabe? É que o mesmo amor que Deus sente por mim, Ele também sente por você. O Deus que salvou a minha vida também deseja salvar a tua vida. Pode ser que o mundo, pode ser que o inferno esteja gritando, te condenando ao fracasso, te condenando à ruína, cada vez mais te oprimindo, dizendo que é o fim de tudo. Pode ser que essa seja a verdade do inferno, mas essa não é a verdade do céu para a sua vida. Eu quero dizer para você uma coisa: foi o Senhor quem trouxe você aqui hoje para mudar a tua história. Se tem alguém aqui que ainda não